pessoal, tudo bem? Como vocês estão? A nossa aula de hoje será sobre progressão aritmética. Você sabe o que é uma progressão aritmética? Não? Então essa aula é para você, vamos lá? Bom, primeiro, aqui temos algumas definições sobre progressão aritmética. Então, ela é uma representação de números que são organizados com base em uma ordem pré-estabelecida, caracterizada por uma sequência de números que possui uma diferença semelhante entre os números. Cada termo, a partir do segundo, é a soma do termo anterior com a constante, conhecida como a razão da PA. Bom, aqui nós temos um exemplo de uma PA, ok? Ela é formada pelo 10, 15, 20, 25, 30 e 35. Observando essa PA, nós podemos perceber que ela é formada por 6 números. Então, vamos nomear esses números, ok? O 10, ele é o primeiro termo, então ele sempre será o A1. O 15 é o segundo termo, o 20 é o terceiro termo, o 25 é o quarto termo, o 30 é o quinto termo e o 35 é o sexto termo. O N corresponde à localização do termo. Para exemplificar, vamos usar o N igual a 6, que corresponde ao sexto termo, que é o 35. Para descobrir a razão, você sempre pega um termo e subtrai o seu anterior. Então, vamos pegar o segundo termo e subtrair o 10 dele, que dará a razão igual a 5, certo? Tendo a razão igual a 5, o valor do AN, como já falamos, que é o sexto termo, é 35. Então, a partir daqui, vocês conseguem ter uma noção de como funciona a nomenclatura e como vamos aplicar isso nos exercícios de progressão aritmética. Bom, para realizar os exercícios de progressão aritmética, existe uma formulinha do termo geral. Para que essa fórmula? Bom, a partir dessa fórmula, você consegue encontrar termos que não estão aparentes para você. Então, se você fosse realizar manualmente, você teria que ir somando a razão até o número que você quer descobrir. Com essa fórmula geral, você apenas define qual é a localização desse termo, substitui na fórmula e você consegue encontrar ele de forma mais rápida. Então, a progressão aritmética e a sua fórmula nada mais é do que um jeito de facilitar a vida da pessoa que está querendo encontrar um número que faz parte de uma sequência de razão constante. Então, aqui a definição de termo geral é a fórmula que permite obter um termo qualquer de uma PA, conhecendo apenas o primeiro termo e a razão. Então, aqui na fórmula nós temos a N, que é o termo que você quer encontrar, igual a A1, que é o primeiro termo, mais N, que é a localização desse termo que você quer encontrar, menos 1, porque você está utilizando o primeiro termo na sua fórmula, vezes o R, que é a razão, certo? Uma dica aqui para vocês. Se você não tiver o primeiro termo, mas você tiver outros termos, então a única coisa que você faz é descobre a localização desse termo, coloca ele aqui no lugar onde nós temos o A1, tá? Você insere ele aqui. E aqui, ao invés de ser 1, você coloca a localização dele, ok? Bom, as progressões aritméticas podem ser classificadas em três categorias. Uma PA crescente é aquela que a razão é maior do que 0. Então, a sequência de números vai crescendo. Uma PA decrescente é aquela que a razão é menor do que 0. Então, a sequência de números vai decrescendo. A PA constante é aquela que a razão é igual a 0. Então, a sequência de números será sempre o mesmo número, é uma repetição do mesmo número. Bom, notações especiais. Para a representação de termos de uma PA, utilizamos as seguintes notações. Por quê? Você pode cair em um problema que você tenha 3 incógnitas, que seria o A1, A2, A3, ou 4 incógnitas, ou 5 incógnitas. Com a utilização de notações especiais, você transforma essas 4, 5, 3 incógnitas em apenas 2 incógnitas. Então, aqui, o primeiro exemplo, para 3 termos, uma PA de A1, A2 e A3. Você vai transformar isso, o A1 será x menos R, que é a razão, vírgula, o A2 será o x, e o A3 será x mais R. Para 4 termos, então, o A1 será o x, o A2 será o x mais R, o A3 será o x mais 2 vezes R, e o A4 será x mais 3 vezes R.
para 5 termos. Bom, a mesma coisa. Ou você pode começar o primeiro termo com x, ou como ele é ímpar, você deixa o x no centro e você vai subtraindo e somando as razões. Bom, a progressão aritmética tem algumas propriedades. A primeira propriedade é que, em uma sequência de 3 termos, o termo do meio sempre será igual à média aritmética dos outros dois. Então aqui não funciona apenas em sequências com 3 termos, podem ter mais termos. Só que você pegando dentro dessa PA, 3 termos, o do meio, ele sempre será a média aritmética dos outros dois. Então aqui no exemplo, nós temos que o A1 é 16, o A2 é 19 e o A3 é 22, certo? Então, o A2, que é o 19, será igual a 16 mais 22 dividido por 2, que dará 38 dividido por 2, que é igual a 19. Segunda propriedade. Bem, em uma PA finita, a soma dos extremos é igual à soma dos termos equidistantes dos extremos. Por que é uma PA finita? Porque, para conseguirmos verificar os termos extremos, nós temos que ter o primeiro termo e o último termo. Se ela for infinita, você não tem contato com o último termo. Então, o que ela diz? Bom, ela diz que o primeiro e o último, somados, será igual à soma de termos com a mesma distância entre eles. Então, por exemplo, aqui nós temos o 10 e o 28, que somados dá 38, e o 16 e o 22, que somados dá 38. Os dois são distantes desses dois termos por um termo. Então, tem o primeiro termo, o segundo termo, o 16 é o terceiro termo. E o 22, vindo de trás para frente, também seria o terceiro termo. Então, eles têm a mesma distância dos extremos. E a soma será igual, ok? Bom, a terceira propriedade diz que em uma PA finita com número ímpar de termos, o termo central será igual à média aritmética do primeiro termo com o último. Aqui também se aplica a equidistância, ok? Então, o termo do meio ele sempre será igual à média aritmética dos extremos e a média aritmética dos termos equidistantes dos extremos. Então, aqui 10 mais 28 dividido por 2 é igual a 19. E a mesma coisa vai acontecer com 13 mais 25 dividido por 2. E com 16 mais 22 dividido por 2. Vai dar o resultado do termo central. Bom, interpolação aritmética. O que fazemos quando temos uma interpolação aritmética? Bom, interpolar significa que vamos colocar uma quantidade X de termos entre dois números que são dados, ok? No problema, você terá dois números dados e entre esses números você terá X termos aritméticos, de tal forma que isso gere uma PA. Então, o número de termos total que você terá em uma interpolação sempre será o número de termos adicionados, que será X, mais 2, que são os termos que já foram dados no problema, ok? Então, aqui, por exemplo, nós temos o 2, 3 casinhas e o 10, ok? Então, o número de termos interpolados são 3, mas número de termos totais aqui serão quantos? 5, ok? 1, 2, 3, 4, 5. E aí, pessoal, o que vocês acharam sobre o vídeo de hoje? Vocês gostaram? Foi um pequeno resumo sobre a progressão aritmética, ok? Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar uma lista de exercícios para que vocês tentem resolver. E nos próximos vídeos estarei disponibilizando a resposta, ok? Então, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e nos acompanhe no Instagram. Até mais!